conseguia levantar, eu falei, vou chamar o SAMU porque daí atende mais rápido. Mas aí a hora que chegou o SAMU, ela estava de pé lá, não valeu. E aí no SAMU, olha como que Deus é cuidadoso. Puxando o gancho daquilo que o Luciano falava, né, do abandono em Deus. Desde 2016 Deus me chamou para viver esse abandono total com família, com esposa. Eu tinha um serviço bom também, tinha acabado de construir uma casa novinha. E Deus chamou para dar esse passo e chamou minha esposa também, e nós demos. E lá na Santa Casa eu esperando, eu falei, nossa, vai demorar agora para atender. E ela com dor. E aí ela falou, manda uma mensagem para a Ariane, que é amiga da minha irmã, fisioterapeuta lá, para minha irmã, para pegar a pomada. E eu lembrei de um fisioterapeuta que está indo na comunidade, já faz mais de um ano, que o nome dele é Marcos, ele é fisioterapeuta da prefeitura. E ele deu uma surtada assim, né? Ele teve um transtorno bipolar e ontem ele falava para mim que ele até saía assim na casa dele andando pelado, e ele é muito inteligente. E aí na Santa Casa tem uma menina que participa da comunidade, uma enfermeira, e viu aquela situação, e ela não pode falar de Deus na Santa Casa, né? Tem que manter ali o protocolo, tem todo um respeito e tal. E ela começou a falar para a esposa dele, da comunidade, para levar ele, tal e tal. E de repente ele caiu lá, o João, né, aquele que está ali, ele estava com o Luciano aqui, mas ele é lá de Cornélio, é um filho também da comunidade, já está indo para 2 anos que está morando conosco. E esse fisioterapeuta cuidava do João. E ele falava para mim ontem que quando ele foi para casa, né, para atender o João, as pessoas falavam, não vai lá não, ele é um traficante, ele é um criminoso. Falou, não, eu tenho que ir, é uma vida que está ali. E aí eu lhe mandei mensagem para o Marcos, falando a situação, né? Na verdade tentei ligar, ele não atendeu. E eu não sei se eu cheguei a mandar mensagem, mas ele me ligou, ele falou o seguinte, vem aqui, porque aí eles vão dar só um mata-leão nela para passar a dor, vai maquiar, e eu vou atender ela e vou cuidar dela e vou te dar. E nós ficamos quase umas 3 horas ontem lá. Ele colocou um monte de negócio, de choque, não sei o que. E aonde eu quero chegar com isso? Que quem dá a sua vida para Jesus não perde nada, ganha tudo, amém? Amém, Deus é cuidadoso. Deus é cuidadoso, Deus é delicado, Deus é amoroso, né? E aí eu transmiti a mensagem para eles e vindo, falava, nossa, eu vou andar 300 quilômetros para fazer uma pregação, né? A gente vai passando um monte de coisa na cabeça. E aí depois de ouvir o Luciano pregar aqui, assim, por mim já podia acabar o retiro aqui. Porque uma coisa é falar de Deus, outra coisa é você ver Deus agindo, amém? Uma coisa é a teoria, né? Lógico que isso daqui não é só teoria, né? Isso daqui é vivo, é algo vivo. Mas a pregação em si é algo teórico. Mas quando você vê na vida, seja de um carisma, seja de uma pessoa, seja de uma obra, Deus falando, Deus quer levar esse retiro, esse Kairos, como eu falava lá atrás do Padre Léo, porque também o Padre Léo tinha isso. E quando eu pensava, né, o Padre Léo, essa questão dele estar todo mês e vendo esse Kairos, né? Cada vez que eu venho aqui o número de pessoas está aumentando. Assim como o Padre Jonas tinha esse desejo de trazer outros carismas, era o Padre Roberto da Toca, era Padre Léo da Betânia, e aí juntando, e aquele lugar começou a ficar pequeno, começou a crescer, se abrir. Eu não sei se é isso, né? Nem tenho o direito de falar, porque Deus não falou nada. Talvez seja, talvez não seja para esse Kairos. Mas nós estamos vivendo aqui algo muito profundo. Muito profundo, muito profundo. O patamar desse retiro, né, cada vez ele está sendo mais elevado. Cada vez é uma pressão maior trazer algo para pregar aqui. É isso, né, Luciano, que a gente sente. É uma pressão. O Luciano mandava para mim o vídeo, o poste caiu lá. Aí isso acontece com a Thaís. Eu não dormia essa noite, a minha menininha acordava toda hora, a mulher assim. Eu falava, deve ter algo muito bom, deve ter uma alma muito preciosa nesse retiro. Mas ouvindo o Luciano falar, era eu que precisava estar aqui ouvindo isso. Não era eu que precisava, não era, Deus não trouxe eu aqui para pregar, Deus trouxe eu aqui para ouvir. E talvez se sair algo aqui que acrescente, a minha alma já está saciada. E esse é o Espírito.
Porque a vaidade, o orgulho começa a entrar no coração do pregador, daquele que já está servindo a Deus, quando ele acha que ele não tem mais nada para aprender, que ele não precisa mais rezar, não, ele já estudou, ele já está apto, ele já é o bom. E aí existe algo que o beato José Alamano fala, que se o orgulho, se a soberba transformou um anjo em demônio, que não pode fazer comigo e com você, irmão. Então a gente tem que buscar essa pobreza de coração, independente de quem está pregando, se é uma pessoa conhecida, se não é, se é um membro, se é uma pessoa, nós podemos aprender algo. Ele falava de Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena era analfabeta, e Deus mandou São Tomás de Aquino, né, o segundo maior teólogo, né, depois de Santo Agostinho, e São João Evangelista, para ensinar ela a escrever. Mas ela, quando ela estava numa homilia sentada, e a missa, essas homilias que o padre começa a pregar, ela fazia um sacrifício, um esforço para não dormir. Uma doutora da igreja que tinha um desejo de ouvir, por mais fraca ou menos interessante fosse aquela pregação. Então o que nós aprendemos com isso? Que independente de quem está transmitindo a mensagem, de quem é a mensagem, então algo eu tenho que tirar, algo eu tenho que... E Eclesiástico 19, no versículo 1 e 2, fala assim, ó: aquele que se descuida das pequenas coisas cairá pouco a pouco. Essas pequenas coisinhas, essa atenção, é o terço, é a missa, é aqui esses passinhos pequenos que nós vamos descuidando, e nós vamos saindo da presença de Deus. Tem muita pessoa boa, muita pessoa, muito padre, muito pregador, muito fundador, que foi muito usado por Deus e não tem mais a presença de Deus. Tem agenda cheia talvez de missão, mas não tem mais o mesmo brilho, não tem mais a mesma ousadia. Algo que eu tenho comigo é o seguinte: quando eu for pregar e os meus testemunhos for testemunhos só de 2 anos, 3 anos para trás, é que a minha vida parou. Porque a nossa vida de comunidade, ela é um dos nomes que a igreja dá para o Espírito Santo: pneumático. Não para. E essa pregação custou, porque ele me deu um nome, ele deu um tema: Espírito da Verdade. E a questão é, até que ponto nós estamos dispostos a viver a verdade? Porque a verdade custa. Então, o que aconteceu? Algum tempo minha cunhada, ela marcou o casamento dela, ia casar na igreja, e entrou a pandemia. E aí eles adiaram, e agora minha esposa, esses dias estava voltando à casa da minha mãe, ela falou: a Pamela marcou o casamento no civil pra gente ir, dia 19. Falei: mas não convém que a gente vá. Ela: mas você não tem tanto afeto com os teus irmãos, que não sei o que. Eu falei: não é questão de afeto, é questão de evangelho. É questão de evangelho, é questão de ser conivente com o erro. E aí falei isso, mas não briguei. Aí a gente voltando, e ontem, essa semana foi tão corrida, quinta, sei lá, um dia desse eu cheguei, e aí ela falou: mandei mensagem pra Pamela, tal. Aí no outro dia de manhã eu saí, meu celular ficou carregando, e fui resolver as coisas da comunidade. A hora que eu voltei, tinha uma mensagem do meu cunhado que precisava falar comigo. E aí me ligou. Ele: então, eu não entendi muito bem que a Thaís falou que vocês têm princípios e vocês não vão vir no nosso casamento, mas eu queria ouvir de você, né? Nem tomei nenhuma atitude. E eu falei para ele: cara, como nós vamos comemorar algo que Deus se desagrada? Porque o 6º mandamento, não pecar contra a castidade, continua sendo mandamento. Então assinar um documento no civil e não receber a bênção, o sacramento do matrimônio na igreja, continua estando em pecado. Entenderam o que eu falei ou não? Continua. Segunda união ou casamento civil é o nome para o mundo. Para nós existe algo: sacramento do matrimônio. Ponto final. Aí falou: mas se eu falar pro padre vir aqui dar uma bênção, vocês vêm? Eu falei: cara, o padre não pode ir dar uma bênção aí.
Dentro da Igreja Católica não existe isso. Se o padre for dar uma bênção aí, ele está em desobediência com a doutrina da igreja. Só que isso custa, cara. Custa a tua imagem, custa o amor, custa o afeto. É esse que é o Espírito da verdade, que leva o homem até a coragem de, às vezes até que dá a impressão que ele está ferindo alguém que ele ama, mas ele coloca algo acima do amor, que é a verdade. A verdade está acima do amor. Se eu fizesse uma pergunta aqui, talvez a maioria responderia errado. Jesus Cristo veio dar testemunho do amor ou da verdade? Qual que foi o legado de Cristo? O amor à verdade. Por quem que Jesus morreu? Por amor ou pela verdade? Talvez a maioria falasse por amor, mas eu vou mostrar para vocês que não. Pega comigo João 18. Eu acho que é João 18, não estava nem preparado essa daqui, mas vamos no abandono. 37. João 18, 37. Amém ou misericórdia? Perguntou-lhes então Pilatos: és portanto rei? Respondeu Jesus: sim, eu sou o rei. E para dar testemunho é para dar testemunho da verdade. Foi por amor à verdade, era a verdade que ele anunciava, que incomodava o coração das pessoas, também a persegui-lo, também a tirar a vida dele. E o Espírito vai nos dando esse desejo de viver lá. Vira para trás aí João 14, para mim entrar na pregação. João 14. Se me amais, presta atenção em cada letra aqui. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Palavra da salvação. Vira um pouco a tua Bíblia aí em Romanos 5. Só ir para frente. Deixa marcado aí João 14 e vamos lá para Romanos 15. Romanos 5. Versículo 5. Acha lá, eu espero. 1453. Nós vimos em João 14 que ele começa assim, ó. Jesus: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então amar a Deus é uma atitude concreta, guardar os mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito. Agora vamos para Romanos 5. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aqui parece que contradiz, parece que muda. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ali ele fala primeiro: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Aqui o Espírito primeiro vem e nos ensina a amar. O que está errado aqui? Na primeira ele fala: se me amais. Se você realmente ama, então viva os mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e o Pai enviará o Espírito Santo. Aqui ele fala que o Espírito vai ser derramado em nossos corações, para nos levar a amar. Que negócio que é esse? Ou um ou outro. Ou eu recebo o Espírito para aprender a amar, ou eu começo a amar para receber o Espírito. Vocês viram isso? A primeira fala assim: primeiro viva os mandamentos, depois você vai receber o Espírito. Agora a segunda, que é em Romanos 5, inverte. Então existe uma chave aqui, existe algo aqui.
porque a palavra não pode se contradizer. Quero pegar outra passagem, para você entender o que eu quero dizer. João 20. João 20, versículo 22. Aqui é Jesus ressuscitado vindo, presta atenção, senão você não vai entender a dimensão do Espírito Santo. Versículo 22, não brinca, porque isso é muito sério, é muito sagrado, luta para ficar aqui. Versículo 22 diz assim: depois dessas palavras soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Só que depois nós vamos ver em Atos 2 que aconteceu o Pentecostes. Houve o derramamento do Espírito Santo e eles começaram a ir para cima. Então foi 2 Espíritos Santos que eles receberam. Jesus vem aqui, envia um. Depois no Atos dos Apóstolos vem outro Espírito Santo com línguas de fogo. Eles ficam embriagados, Pedro começa a anunciar a palavra. Que negócio que é esse? Jesus vem e sopra o Espírito Santo, eles continuam normal. Eles vão para o cenáculo, eles ainda estão com medo. Que ligação que tem do Espírito Santo com os mandamentos? Dos mandamentos com o amor, do amor com Deus. Sabe o que é, irmão? É que existem níveis do derramamento do Espírito Santo. Aqui foi derramado o Espírito. Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Mas Jesus estava preparando a alma deles, daqueles discípulos, para algo mais, que eles não suportariam ainda. Existem níveis, existem graus. Eles tinham estrutura para receber o Pentecostes, aqui não. Foi necessário um caminho com Maria Santíssima. E também na nossa vida é assim. E o Espírito vem gerar algo no coração do homem. João 15, ele vai falar do Espírito da verdade de novo, quer ver? João 15, 26. Quando vier o Paráclito, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Também vós darei testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Testemunho, no grego ou no latim, não lembro, significa mártir. É o Espírito Santo que nos... Olha o que está trazendo aqui. Vocês também darão testemunho de mim, vocês também derramarão o sangue. Agora, vamos entrar um pouco aqui. O Luciano deu um chacoalhão na questão da pobreza, de ajudar o pobre. E esse ano mais do que nunca, nós da comunidade também estamos vivendo essa questão. É toda hora a gente caminhando mais do que nunca. E aí, ontem, sexta-feira, eu saí para fazer umas entregas, alguma coisa. Eu vi uma cesta básica e eu peguei meu celular. Um rapaz falando que estava desempregado e que não sei quem tinha passado meu telefone para ele, pedindo comida, que ele era pai de família e estava desempregado. E eu olhei a cesta básica. Eu já tinha pedido para eles arrumar uma cesta na comunidade, mas não uma cesta básica, cara, porque eu não sei se você sabe que na cesta básica não vem material de higiene, não vem papel higiênico, não vem pasta de dente, não vem material de limpeza, não vem leite. A cesta básica é algo para maquiar a consciência do rico, irmão. Entendeu? Aí eu falei, capricha aí que eu vou, né, o que tem aí que eu vou levar. E eu já estava com a minha cabeça de comprar caixa de leite e tal. E aí eu fui entregar. Aí eu liguei pro Diego, perguntando se aquela cesta básica já tinha dono tal, que eu já ia aproveitar. Aí eu passei na casa de uns ricos, sabe, para entregar terço, que a gente confecciona terço na comunidade. E aí fui numa outra casa de uma senhora também, que ela tinha uma oferta para dar para a comunidade e tal. E aí eu comecei a mandar mensagem para algumas pessoas. Fui também na casa de uns ali. E eu pegar 2 exemplos de duas pessoas de poder aquisitivo alto ali. E eu falei, mandei uma mensagem, ó, até tirei print, né?
A pessoa fala assim, pessoa rica, milionária, Guilherme, tem R$35 para ajudar na caixa de leite. Falei, amém. Aí fui na casa da outra comerciante, que eu tinha que ir lá. Aí eu falei, né, ela já estava dando a oferta. Eu falei, beleza. Aí eu falei, mas eu estou indo numa casa, não tem material, qualquer coisa, detergente, qualquer coisa que vinha aqui, vai acrescentando, né, na cesta, leite, qualquer coisa. A mulher trouxe 2 sabão de pedra, cara. Cara, é vergonhoso isso. Cara, eu não xinguei ali porque não era para... É a oportunidade que Deus estava dando para ela. É a oportunidade que Deus estava dando para eles de fazer o bem, de fazer caridade, para pagar um pouco. E aí como que encontra o teu coração, irmão? Como que encontra? Porque aí Jesus me questionou, e você agora, o que você vai tirar do teu bolso? Entendeu? O que você tem tirado de você? Porque pedir para os outros é fácil, mas quando o Espírito coloca o dedo e fala, é você agora que vai fazer o bem, é você agora, é de você que eu espero uma ação, uma atitude, porque o Evangelho custa. Tá falando aqui, tem muita gente falando, irmão. Por isso que quando eu falava do Lucianinho, é isso que o povo precisa, de pessoas que vejam, que toquem numa realidade, não só de falar de Deus, mas amar a Deus, amar, ter brilho no olhar, ter a vida ali consumida, sacrificar algo. Tá aqui hoje custa, para nós hoje sair de casa custa deixar a esposa chorando, custa deixar filhos, custa deixar uma comunidade, custa, irmão, porque ninguém quer. As pessoas querem fazer fama no YouTube, as pessoas querem pregar na Canção Nova, as pessoas querem gravar CD, as pessoas querem dinheiro. Quando ele deu essa palavra, principalmente Espírito da Verdade, levam a música, né? Espírito da Verdade, que é do Tony Alisson. Mas que dor, tá gravando? Tá? Que dor, e se essa pregação chegar para ele, é uma tristeza no meu coração entrar no Instagram do Tony Alisson e não ter mais católico. Ele é músico, agora. Você vê uma live do cara, o cara só fala de dinheiro, dá curso, como que é esse negócio? Coach, né? Pra galera ganhar dinheiro. É isso o Evangelho, gente. Um cara que foi tirado do nada, que foi resgatado. Estou falando isso por quê? Porque nós também corremos esse risco. Hoje nós estamos aqui, daqui 10 anos, não sei, de repente Deus levanta e começa a enviar, fica conhecido, mas a sede no coração vai ficar nos números. Não vou pregar lá porque tem mais gente, ou vai pregar onde Deus quer? Aonde Deus quer que eu esteja aqui? Só que custa, gente, custa a vida, porque Ele deu a vida, e se não for para dar a vida para Ele, vai embora. Dê a vida como eu dava pelo futebol, dê a vida por outra coisa, mas se for para vir para Jesus, para não dar a vida, eu não estou falando só de abandonar e vir viver numa comunidade, porque precisa lá fora de gente que dê testemunho lá onde você trabalha. Precisa ter a coragem lá, como eu estava quando eu fui para o Vasco, quando eu fui para o Bom Sucesso, quando eu fui para Cascavel, de homens de Deus também no esporte, de homens também na medicina, de homens de Deus também espalhado aí, que tenham a coragem de dizer, não, eu não vou ser conivente. Que a alegria da última vez que eu vim aqui, e o quanto eu queria isso, testemunhos do anúncio, acho que até Paulo o nome dele, eu não estou vendo ele aqui, ele me procurava e ele falava algo, depois dele testemunhar, mas eu não sei quem, se ele ou a esposa tinha sido casado já, mas eles já estavam vivendo castidade, até sair a anulação do casamento, já estavam vivendo. E é necessário homens e mulheres terem a coragem de falar, eu fico com Jesus. Um homossexual quando mudar de vida, ele falar, eu preferi ficar com Jesus. Porque eu falar isso, estando com a minha esposa lá, para uma pessoa que está de segunda união, é uma coisa. Agora um cara que está nessa realidade, ele pregar isso é outra coisa. E nesse tempo nosso é necessário ter homens e mulheres que tenham a coragem de viver a verdade,
custe o que custar, doa o que doer, ainda que um bispo fale que ele pode continuar comungando, ainda que um padre possa dar ali um álibi para o pecado dele, não, céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. É isso que é o Espírito da verdade. Aquilo que o Papa João Paulo II falava, ainda que voltemos a ser 11, mas 12, vamos ficar com a verdade. Só que não tem mais, gente. Procura-se, está procurando muito. O nosso carisma é ser e formar, a exemplo do Cristo em agonia, homens e mulheres que buscam a força do alto para cumprir a sua missão. Então primeiro eu preciso ser. Quem que é o Cristo em agonia? É Jesus suando sangue. O Cristo em agonia no horto é Jesus suando sangue. Aí ele com a cara prostrada no chão, porque nessa hora o anjo consolador vem e mostra para ele o meu erro e o teu erro, e da sociedade, do mundo inteiro, e em gratidão ao sacrifício dele, ele tem vergonha de olhar para o Pai, porque quando ele olha para cima, ele vê a tua imagem, ele vê a minha imagem na lama, no pecado, não hoje, não, mas o Guilherme lá, quando ele ouviu da tia dele, se você continuar desse jeito, você vai acabar matando a avó. Para com essa vida, é nós na pior condição. E aí Santo Afonso vai dizer o seguinte: se nesse momento da agonia, Jesus soubesse que a humanidade ia valorizar o seu sacrifício, ele viveria a paixão sorrindo. A dor do coração de Cristo é olhar a ingratidão dos homens. Esse tipo de retiro não tem mais. Está escasso no Brasil. Está escasso. Pessoas que não estão nem aí o que vocês vão pensar, mas estão preocupados com a tua alma. Eu falava para o meu cunhado no telefone dele: parece, cara, que a nossa atitude é uma atitude de desamor com vocês, mas nós estamos te amando, amando vocês, amando a alma de vocês. Nós estamos correndo o risco de nunca mais conversar com vocês, para que vocês despertem. Mas por que eles não querem vir? Opa, realmente, será que a gente não está no erro? Nós estamos valorizando o civil e estamos esquecendo do sagrado. É festa para os homens, mas não é festa para a eternidade. Mas por que não acontece mais isso? Porque falta católico que tenha coragem de falar: eu não vou, porque o meu Deus não se alegra com isso. Eu não posso. Não é que eu não quero, eu não posso mais. Quando eu falo, a maioria das pessoas me conhece para os lugares que eu passei, aquele pregador que tem um monte de filho. Por quê? Porque isso choca. Eu vim, aqui é um dos lugares meus, uma das casas minhas, uns resorts que eu tenho aqui, que eu vi quando eu pego uns dias lá, eu venho pra cá, né? Eu fico um dia aqui, vou no Lucianinho. E aí o Lucianinho levou nós numa praça lá, como que é o nome daquele lugar lá? Que era Lago Dolarias, e a criançada lá. Só que ele viveu a experiência de sair, né, com nós, com 5 crianças, né, Luciano? Partilhava comigo isso, cara, o impacto das pessoas, de ficar olhando vocês com as crianças, cara. Ele foi com a deles, né? Só que a Thaís, acho que a Thaís não foi, né, que já é grande. Foi. A Thaís ficou no balé. Depois nós passamos a buscar ela. Então, se tornar um escândalo para o mundo hoje, não precisa de muita coisa. Por quê, gente? Porque nós fizemos uma promessa diante do altar. O católico, quando ele casa, ele faz uma promessa de receber quantos filhos Deus quer dar para ele. Então, se você não casou ainda e você é católico, você não está aberto para a vida, não case, é melhor. E tem um testemunho belo aqui, eu até ia perguntar para o Celto se podia falar, mas agora já foi. Que tinha feito a vasectomia, e aí agora fizeram o processo reverso, foram atrás, conseguiram. Isso é testemunho, porque o Salmo 125 e o 126 vai dizer que os filhos são dom, e dom é presente, é graça. Pode você receber isso num retiro, só na tua cabeça vai dar cara, é muita coisa, já viveu o evangelho, entregar a vida, não sei o que, mas que o Espírito vem aí colocando as coisas no lugar, porque nós estamos preocupados com a tua alma, filho. Eu falava para uma mulher da comunidade, uma mulher casada: Guilherme, eu estou com sede de dar algo mais para Deus, eu tenho rezado 4 horas da manhã, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu falava: eu nunca te perguntei isso, não vou falar o nome dela, mas você fez laqueadura? Ela: eu não, mas o meu esposo fez, Guilherme. Eu falei: como que você vai dar algo, você quer dar algo mais, se
Essa situação está fechada, então você precisa resolver isso. Talvez o teu marido não está aberto, mas converse com ele. Que lá em Curitiba tem um médico que está fazendo essa cirurgia, não é tão caro. A gente quer ser cheio do Espírito Santo, mas existem vias, existem caminhos. Esqueça um pouco o sentir. Nós vimos aqui que o Espírito vai nos levar a testemunhar. A irmã Dulce nunca pregou o evangelho, cara, nunca pregou retiro. Os pastorinhos nunca pregaram, mas eles abalaram. A irmã Dulce abalou, não só a Bahia, mas o Brasil. O Sarney, governador, quando ela entrava lá, ele tremia de medo de ver aquela mulher desse tamanho. O que ela iria pedir? Isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Esqueça os dons, pregação, música, o que você conhece aí. Um dia a Chica falou isso e eu guardei. A Chica é uma fundadora lá do Rio Grande do Sul. No céu vai ter um lugar para você deixar os dons. Aí eu pregava em Teu Nove. Não, isso foi Jesus que fez. Eu cantava, quando você cantava lá era eu que cantava. Vai ficar agora. E aí Jesus vai falar: o que você fez? Quem você amou? Como você se portou? Como você viveu a verdade? Como você correspondeu à verdade? Porque vocês vieram, e Deus não vai deixar ninguém sair aqui de mão vazia, nem que seja com a pulga atrás da orelha. Entendeu? É essa a questão. Um retiro tem que gerar em nós um desejo de viver, de ser mais santo, de querer algo mais. Eu não sei se vocês têm noção de que não é fácil entrar no céu, gente. Não é fácil. Missa de sétimo dia hoje virou canonização. O senhor nem falava isso no outro retiro, e é verdade. Você vai lá, a pessoa, tá no céu, fulano tá no céu. Cara, você sabe que no teu juízo você vai ter 6 acusadores? Isso é um doutor da igreja que fala, Santo Afonso Maria de Ligório. O diabo, vocês querem saber ou não? Vai assustar, tá muito forte? Sim ou não? Só um já treme, o diabo. Esse já é conhecido, né? Ele é o acusador. Mas diz que Santo Afonso traz isso no Preparação para a Morte, que esse medo, essa vergonha, imagina isso, um ateu que negou Jesus Cristo, que negou a igreja, que negou a verdade a vida dele inteira. Quando ele chegar no juízo, ele vê Jesus lá, e Jesus vai estar numa forma humana. Vai ser Jesus que vai estar lá. Não vai ser nem o Espírito nem Deus Pai. É Jesus homem que vai estar lá no juízo. Porque os ímpios não são dignos de contemplar Deus Pai. E é Jesus como homem que desce. É o Jesus que diz: o Pai é maior do que eu. Por quê? Porque o Pai não recebeu carne humana. O Pai é ato puro. Ele não tem corpo, ele não tem natureza. A nossa natureza é pó, segundo a Bíblia. Nós vamos voltar a ser pó. Essa vergonha de ver Jesus ali já vai fazer com que essa pessoa trema e se cale. E aí o demônio vai falar assim, quando ele tiver direito de palavra. Como que é seu nome, irmã? Tá com a mão no... Valéria, um exemplo. A Valéria é santa, tem uma cara de santa ali, eu tô vendo que ela tá... Mas um exemplo, a Valéria tá lá. Aí o diabo vai falar quando ele tiver o poder de falar: a Valéria participou do retiro, dia que é hoje? 30 de maio. E ela escolheu eu. Ela não escolheu a tua palavra. Deixa que eu levo ela. Vai apontar para a cruz e vai falar: ela não quis ficar com a cruz, ela não quis ficar com a verdade, ela não quis o consolo, ela preferiu aquilo que eu ofertei para ela. Irmão, é um exemplo, tá? Não fica bravo comigo, pelo amor de Deus. Cara, esses dias eu dei depois o marido mandou mensagem para mim lá no coisa que eu tava pregando sobre purgatório. Olha os temas que os caras dão pra gente pregar: purgatório, num santuário lá em Biporã. E eu dei uma olhada, aquela minha conversa. Dei a segunda, a terceira foi fulminante a exortação. O pessoal fica conversando que não é. Depois o cara mandou: a mensagem tava boa, cara, mas você tá. Falei: amém, desculpa, irmão. E vamos pra cima. Mas no outro tava lá, mulher. O segundo acusador, vamos ver se eu lembro. Então vão ser 6. O primeiro, o demônio. O segundo, não sei se é nessa ordem, mas a consciência.
E Romanos, vamos pegar lá Romanos? Vou mostrar para vocês já que eu estou na vibe. Romanos 2. Porque, por exemplo, o chinês lá, o japonês, o cara da tribo lá da África, que tem aqueles ritual, como que ele vai ser julgado se o evangelho não chegou até ele? Dessa forma, quer ver? Romanos 2, amém? Ó, vamos lá para o versículo 15. Vamos pegar do 13, melhor. Porque diante de Deus não são justos os que ouvem a lei, mas serão tidos por justos os que praticam a lei. Os pagãos que não têm a lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei, a si mesmo servem da lei. Presta atenção agora. Eles mostram que o objeto da lei está gravado nos seus corações, dando-lhes testemunho a sua consciência, bem como seus raciocínios com as quais se acusam ou se excusam mutuamente. E isso aparecerá claramente no dia em que, segundo o meu evangelho, Deus julgar as ações secretas dos homens por Jesus Cristo. Então essa pessoa que não chegou o evangelho para ela, quando ele vai roubar, como que ele faz? Ele faz escondido, não faz? Porque dentro dele existe algo que fala que ele está fazendo coisa errada. O cara da tribo lá, o cacique, de repente ele vai sair com a mulher do cara que não é cacique lá. Ele vai fazer isso escondido, porque dentro dele existe algo que mostra que aquilo é errado. É assim. A consciência, Deus vai mostrar a nossa consciência ali. Vai vir as claras. Sabe quem que vai ser teu acusador? No dia do juízo particular, teu anjo da guarda. Ele vai mostrar as inspirações que ele te deu e você não acolheu. Sabe aquele negócio? Não pega o celular agora, não vai lá conversar com teu marido, muda de caminho, não vai por essa rua que você vai parar naquele bar. Não, é o teu anjo falando. Só que o anjo vai mostrar as vezes que ele falou e você não ouviu. Pancada, né? Outro acusador, os pecados. Santo Afonso fala, que não dá para me mostrando na Bíblia, senão eu mostrava. Eu acho que tem que ter uma pregação no YouTube sobre isso, não sei. Os pecados, aquele que rouba, a figura do pecado vai vir e falar assim, ó, foi tantas vezes que ele fez isso. O adultério, tantas vezes. O outro acusador, as chagas de Cristo. As chagas de Cristo vão testemunhar contra nós. Outro acusador, que é o último, os lugares, as montanhas, as paredes. Eu sou digno de pedrada, irmão. Eu tinha relação sexual em território de igreja. Deixava a camisinha jogada ali, ó, no banheiro da igreja. Aquela parede que viu eu fazendo isso vai testemunhar contra mim no dia do juízo. As paredes, o pessoal fala, né? Aqui as paredes têm ouvido. Nesse território mesmo, aqui tem mesmo, irmão. Elas vão testemunhar contra nós. E aí o cara fala, todo mundo, Jesus é bonzinho, vai salvar todo mundo, é misericórdia. A misericórdia é para esse tempo. Aproveita então dela. Aproveita, vai e se confessa. Deus não condena o pecador aqui, mas lá Ele vai condenar. Se dá tempo de conversão, de mudança, de testemunhar. Que bonito isso, um cara tem a coragem, ele partilhava comigo. Eu errei fazendo a vasectomia, mas eu voltei atrás. Deu tempo, Deus está me purificando agora para dar outros filhos. E virão, por quê? Ó, isso é uma tese minha. Nunca se viu nas crianças tantas doenças. TDAH, transtorno de não sei o que lá. Não tinha isso. Os filhos santificam, filho. Os filhos santificam. Nós acabamos de arrumar a casa aqui, daqui a pouco tem que limpar tudo de novo. Você agora arruma um cachorrinho ainda. Esses dias eu fui colocar o Tomás no quarto que eles dormem, daí você vai ter que ir fazendo o baldeamento. Eu falei assim, ó, que é isso? Mas estava escuro, sei lá, achei que era uma meia, alguma coisa. O cachorrinho, foi um estrago no quarto do Rafael. Pisei na... Deu até uma deslizada nele. E aí eu tinha falado assim, ó, se vocês querem cachorro, mas eu não vou limpar nem cocô, igual minha avó falou comigo, não vou limpar nem cocô, nem quero aqui dentro de casa. E a minha esposa, dá ânsia, né?
Eu já falei, eu avisei. E fui com gosto, coloquei a aguinha no meu chinelo lá, limpei, e ela foi lá limpar. Tem mais um ainda santificando ali. Os filhos vêm santificar. Agora os pais não estão mais abertos. E como que Deus vai santificar? Dando um com problema. Essa é a verdade. Não é que Deus manda o problema, mas é a maneira. Santo Afonso diz que Deus, quando quer castigar uma pessoa, Ele tira o sofrimento. E Santa Teresinha diz, um dia sem sofrer, é isso? Eu acho que é de Santa Teresinha essa. Um dia sem sofrimento é o dia perdido. Por que esses homens ansiavam por viver isso? Porque o sofrimento aproxima de Deus. Perceba, quando você viveu um sofrimento, você se colocava em oração, a presença ali, a comunhão, o canal da graça aqui estava desentupido. Agora quando está tudo bem, está tudo, opa, dinheiro na conta, todo mundo, é difícil lembrar de Deus. O sofrimento vai. O padre Paulo falava isso numa pregação dele. Existem duas maneiras, acho que até o Lucianinho falou isso, de Deus falar o coração do homem: pelo sofrimento e pela pregação. O cara lá está naquela daí, não está nem aí para Deus, ele começa a sofrer, desempregado, ele, opa, aí Deus leva ele para um retiro, ele escuta a palavra e muda de vida. Porque Romanos diz que a fé vem pela pregação. Vem pela pregação. Um dia alguém teve que ter a coragem de falar para mim: viva a castidade, para um menino que tinha relação sexual no meio da rua, que saía com meia casada. Falei, Jesus deve ter mudado de ideia, cara, isso era no passado. O cara pegou a Bíblia, Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não muda, não muda. Fala para essa pessoa aí, Deus não muda. Não muda, filho. E Ele quer salvar a tua alma. A última vez que eu vim aqui, eu falei, comecei a oração antes da pregação, convocando o pessoal a rezar pelo José Davi. A Lu estava grávida, uma filha, uma mulher, um casal que mora na comunidade. E aí essa criança estava com uma doença rara, um monte de coisa. Não conseguia fazer xixi, não conseguia fazer cocô. E estava crescendo. E aí ela foi para o hospital, nós falamos, vamos ficar em... Eu falei, nós colocando, reuni todo o pessoal na capela, chamei o pessoal, vamos rezar o terço. E durante o terço Nossa Senhora foi trazendo ao meu coração, falei, a partir de hoje a gente só paramos de adorar Jesus na hora que o José Davi nascer. 24 horas, isso que o Lucianinho já vive. E rezando, e o pessoal começou a vir para a comunidade adorar Jesus. Começaram a vir os amigos, começou a se levantar um povo e adoração. E nunca teve tanta flor na capela. Flor, e bonita a capela e tal. E aí, nem sei que dia que foi, João? 14 de maio, 13 de maio, nós ganhamos uma chácara, o sonho da comunidade, chácara, assinamos lá, bispo, assinatura do bispo, assinatura do padre, assinatura do presidente da comunidade, ganhamos um terreno, mandei mensagem pra galera, vamos fazer a novena de Pentecostes, não sei o que, fiz um reboliço. 14 de maio, José Davi morre, manda a mensagem, Diego lá, Londrina, nasceu, ele conseguiu batizar a criança, porque Jesus fala, quem crer e for batizado será salvo. Então tem que ser batizado para entrar no céu. Diego batizou ele, e aí aquela clima de tristeza e tal, e a gente lá, eles lá, e aí eu fui para a capela com a Verônica, e aí Jesus falou no meu coração, vai lá, cara, ajudar teu irmão, porque eu sou tão desligado, eu sou tão ruim, igual o Lucianinho falou, o nível é tão baixo que Deus tem que falar essas coisas. Eu peguei o carro, não vou lá para Londrina, e fui para Londrina, e cheguei lá, e fiquei esperando no hospital evangélico ainda. Falei, vou tirar um terço, eu camisa de São José, terço na mão, estava com um livrinho lá, Escola Sem Deus, do Monsenhor Seguro, e vou ficar de pé aqui. E nessa, foi na sexta-feira de manhã ali, 11 horas, 8h30 eu fui buscar o leite, um cachorro entrou no meio da moto, assim, o cachorro atropelou eu, não foi eu que atropelei o cachorro, derrubou eu, meu joelho está até, minha glória a Deus. E aí eu quero chegar em algo. O que o mundo esperava no velório de atitude desse pai e dessa mãe? A mãe nem pôde ir, porque estava de cesárea. Aí eu fui lá, o Diego, aí fomos num lugar lá para reconhecer o corpo, e aí ele, você quer ir lá comigo? Minha vontade era falar não, cara, mas não tinha direito, Falei, vamos. Aí mostrou a criança toda inchada assim, sabe, deformada, mãozinha, orelha, bem moreninho, pretinho assim,
Eu respirei fundo e vi, e fiquei ali com ele. Eu ia pousar em Londrina, ele voltou comigo de carro para resolver algumas coisas. E no outro dia era o velório de manhã. Aquele caixãozinho desse tamanho. Alguém já foi em velório de criança? Criancinha? Alguém já foi? Levanta a mão. É dolorido demais, né? Aquele caixãozinho. Aí tinha que esperar o padre chegar. No cemitério lá de Cornélio tem um lugar, uma capela assim, aberta, mas uma capela com altar. Aí colocou o caixãozinho ali fechado. E aí os filhos do Diego começaram a falar: nós queremos ver, pai. Eu falei: nossa, cara, as crianças vão ficar. E eu pensei, né? As crianças vão ficar. Daí o Diego perguntou para os pais: pode abrir? Eu falei: vou ter o direito de falar que não, se as crianças se os irmãos estão querendo ver, né? Eu falei: por mim, o Vicente também. Não lembro se tinha mais alguém ali, João. O pai também deixou, autorizou. Aí ele com a criança no colo aqui, ele começou a louvar a Deus. Isso é assim, cara. Entendeu? É isso que o mundo espera de nós. É esse testemunho que o mundo espera de nós. De na dor louvar a Deus. De na dor ali. Quero te louvar, Jesus, por cada mês, por cada dia, por cada hora que nós convivemos com José Davi. E aí aquilo lá, e nós chorando, e o Zé cantou uma música e tal, e as crianças foram todas pertas ali, e começaram, o Francisco passando a mão, e não sei o que, as crianças ali, e elas, umas começaram a chorar, outras começaram a ficar mais perto, e começou a ver aquela atmosfera espiritual. Aí depois fomos lá, né? Lá, o aluno não estava lá. Aí o Diego falou: não, quero fazer uma homenagem para uma pessoa aqui. Quero pedir perdão para minha esposa, ela não está aqui, mas ela é uma guerreira. Toda vez que eu fiz ela chorar, toda vez que eu fui um mau marido, que não sei o que, e tal, e tal, e tal, e tal. Deus quer nos levar a algo mais, gente. Não é uma euforia do Espírito, não é só os holofotes do Espírito. Tem os dons, tem o repouso, tem a profecia, tem, mas é muito mais, é muito mais. É o desejo de formar no homem uma testemunha autêntica de que a presença dele, a presença dele, mesmo que ainda ele seja mal visto pela sociedade, fazendo o bem. Estou sendo perseguido por fazer o bem, cara. Deixa eu acolher os pobres aqui, deixa eu acolher os meus filhos aqui. Que dor é quando um pai não entende. Um filho que vem para dar vida para a comunidade começa a xingar, começa a perseguir, falar mal do fundador, falar mal dos membros, em vez de se alegrar que o filho está dando a vida para Jesus, que o filho está dando a vida para Jesus. Olha a mudança hoje da mentalidade dos católicos. Você fala: meu filho ser padre, cara. Se Deus me der a graça dos meus filhos terem a vocação para ser religiosos, para ser membro de comunidade, mas aonde eles forem, que eles sejam santos, que eles tenham o desejo do céu. Esse dia o Bento soltou uma pérola lá, a Thaís me contou, ele soltou. Bento é uma comédia. O que ele falou? Não sei se a mãe dele estava chorando agora que ele falou: mas nós vamos, no céu não vai ter choro. Sei que ele soltou uma lá que falei: cara, de onde que ele tirou isso? Falei: conserva isso, Jesus. Acho que era até com o irmão de rua que nós acolhemos e trouxemos aqui. Ele ficou em casa uns dias, e as crianças estavam com ele lá conversando, e ele falava alguma coisa do irmão para Deus, para a gente acolher, não sei o que era. Poder olhar para a tua criança. Imagina se eu não tivesse tido a graça de Deus, porque não é coragem, é graça. Graça é presente, é dom, a graça. E o Bento foi o filho que mais custou, porque foi quando eu estava saindo, Deus me chamou para viver, abandonar tudo e seguir Ele, deixar serviço, casa. E eu falei: Jesus, agora a Thaís vai ficar grávida, o povo já está achando que eu estou louco, o Senhor ainda coloca aqui que meu Deus do céu. Aí Jesus falou no meu coração: você só vai entender essa gravidez quando você olhar para essa criança.
E um dia eu estava saindo para a missão e eu comecei a olhar ele dormindo e lembrar das brincadeirinhas dele. Eu falei, graças a Deus que eu não me fechei para a vontade de Deus. Se vai ser 5, se vai ser 10, se vai ser 15, eu quero viver a verdade, irmão. Eu quero viver a verdade. Eu quero ter esse espírito da verdade. Eu quero ser testemunha. Quero ser testemunha. Nós já estamos vendo, né, pessoas sendo transformadas. Mas quando eu olho para testemunho de São Francisco Xavier, que deu 10 milhões de almas para Jesus, e eu não consegui nem converter ainda a minha família, a minha cidade. Você imagina isso, o cara deu 10 milhões de almas para Jesus, com a pregação, com a consagração, com a oração. Uma mãe que se santifica como mãe, uma mãe que se santifica como mãe, porque custa, porque vocês mulheres estão cheias de feminismo na cabeça de vocês, que vocês vão se realizar na profissão, que vão se realizar com diploma, que vão se realizar trabalhando, que vão, e chega no final da vida a mulher está infeliz, porque não viveu aquilo que Deus tinha para ela. Agora eu fui no consultório lá, a esposa do Marcos, ele tem um adolescente, ela pegava a Verônica no colo, ela ficou um tempão com a Verônica no colo. Essas mulheres pegam as crianças e elas ficam, porque eu gastei a minha vida estudando, e não vai ser perguntado quantos diplomas você tem. Pega comigo as mulheres, 1 Timóteo, só as mulheres, e os curiosos dos homens que quiser também. Acharam? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Diz assim: e não foi Adão que se deixou iludir, e sim a mulher que, enganada, se tornou culpada de transgressão. Contudo, ela poderá salvar-se, ganhar o céu. Como que a mulher poderá salvar-se? Fala para mim, por favor. Cumprindo os deveres. A mulherada ficou até de mãe. Cumprindo os deveres de mãe, contanto que permaneça com modéstia na fé, na caridade e na santidade. A mulher ganha o céu vivendo o seu Deus. Sacrifício é um sacrifício de mãe. Aí tirou isso da mulher. Vai lá ganhar dinheiro, vai lá brigar com o marido, vai lá não sei o quê. Sabe como que entrou a vasectomia no mundo? Sim ou não? Isso foi um castigo que Hitler aplicou nos judeus, para não ter alegria de quando eles voltassem para casa, ter a mesa cheia de filhos em volta. Toda vez que Deus quis castigar a humanidade, levar uma correção, foi tocado nas crianças. Esterilidade era maneira. Agora hoje a esterilidade é algo bom. Você sabia que o anticoncepcional é abortivo? Está na bula, é só ler. Quando começou não era, mas agora é. Se passar, mata. E eu indico um vídeo do Padre Paulo Ricardo que ele vai explicando isso, pegando uma bula de anticoncepcional e mostrando. Por quê? Porque o solteiro e a solteira é chamado a viver a castidade, não ter relação, e o casado é chamado a se abrir para a vida. Eu conheço, o Luciano conhece lá de Londrina, casais que querem ter filhos e não conseguem. Por quê? Porque o filho é um dom, é Deus que dá. Eles querem ter mais, mas não conseguem. O número dos filhos para um casal é Deus que escolhe. Quando eu dei o meu sim, eu comunguei Jesus, e eu vi Jesus aplaudindo eu, porque eu tinha levado a minha esposa, a minha namorada, que ali, a partir daquele matrimônio, daquela bênção, se tornou minha esposa, do jeito que Deus me deu ela, sem tocar no corpo dela, sem ter tido relação sexual com ela. Eu vi Jesus me aplaudindo, e quando eu comunguei ele, eu comecei a chorar, porque eu vi, eu consegui, eu posso da agora em diante aprontar um monte de coisa, mas no passado, nisso o demônio não vai tocar mais. De ter vivido algo ali, custou,
tive que usar silício, colocar pedra, rezar com o joelho em cima de pedra, mas não, levei, tive essa graça. Por quê? Porque eu envergonhei mais Jesus nessa área. E Romanos 5,20 diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. É essa violência que o Espírito traz para o coração do homem. Pode ser o pior, pode chegar aqui hoje, você tinha uma caminhada, caiu, e agora Deus está te dando uma outra oportunidade. Do que? De viver a verdade, de viver a verdade. Por isso que o demônio fica louco, derrubando poste, tentando fechar a casa, porque nós podemos chacoalhar. E tem homens que estão pregando e não podem mais chamar o povo a uma conversão, porque tem o rabo preso com dinheiro, com política, com fama, e não pode mais, porque está no erro, não tem mais esse poder de anunciar e pá, feriu uma alma com o seu testemunho. Não é eloquência, não é a sabedoria humana, é Deus que vai transformando, vai mudando e vai convencendo, quando o Espírito vier para concluir essa pregação. João 16:8, quando o Espírito vier, Ele convencerá o homem a respeito do juízo, da justiça e do julgamento. Olha que João 16:8 fala, quando o Espírito vier, Ele vai convencer sobre juízo. Vamos pegar lá, João 16, para acabar essa pregação a gente rezar. Até falei errado, mas vamos lá. É mais forte ainda. Deu uma aliviada, por isso que o Espírito pediu para você ver na íntegra. 8. João 16:8. E quando Ele vier, Ele quem? Em cima, se você pegar no 7, está o Paráclito lá, só você enxergar, é o Espírito mesmo. E quando Ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado. Você está no erro, sai dessa vida torta. Da justiça, Deus não é só misericórdia, Ele é justo. E do juízo. É forte, não é? É muito forte. É muito forte. O que o Espírito faz numa alma não é só sensação, não é só orar em línguas, não, é muito mais. E nós temos que pedir o Espírito Santo todo dia, pedir mesmo, pedir. O Padre Paulo Ricardo uma vez ele falou, achei estranho, que ele falou assim, ó, se uma prostituta ela começar a pedir o Espírito Santo todo dia quando ela acordar, daqui 1 ano, 2, a hora que vier, a vida dela vai ser transformada, porque Ele vai vir e Ele vai começar a convencer. Talvez hoje você não tem força para viver isso, eu também não tinha, e aí nós fomos sendo convencidos. Deus já nos deu a graça de nem aprender o método Binglis. A gente até tentou aprender, mas eu falei, tem alguma coisa errada, que nem aprendemos. Você não sabe o que é o método Binglis, já viva o abandono total, que vai ser melhor. É um método natural, que a mulher conhece o seu corpo, é mais eficaz do que a pílula e do que a camisinha. A mulher descobre o tempo fértil dela, e aí ela não tem relação sexual nesse tempo. Só que é permitido isso só com razões justas para o católico. Razões justas. E aí deixa aberto, esse que é o BO desse catecismo, porque a encíclica Canube do Pio XI fala que a finalidade do matrimônio é a geração dos filhos, e as outras não podem nunca atrapalhar essa, segunda unitiva e as outras que vão vindo. Cara, isso é ser católico. Isso é ser católico. Mas isso é chegar no céu e você poder olhar para Jesus e Ele falar, tá aqui, o Bento, a Teresa, o Rafael. O que vai ser da vida deles eu não sei. Nós estamos fazendo o maior esforço. Eu estou pensando, nós estamos pensando, já tomamos até a decisão. Depois que eu li um livro até que o Celto tem ali, sobre a prioridade hoje de ter o homeschooling, a educação, a realidade do Brasil educacional. Você sabe que o Brasil é o país que tem mais agressão aos professores no mundo.
Agora imagina os alunos, se os professores que sabem se defender, o nível de ensino nos exames que são feitos nos países, em todos os países, o Brasil está abaixo de Paraguai, de Argentina, de países da Gâmbia. Talvez você viu na faculdade que o Paulo Freire é um grande mestre, cara. Veja os países que adotaram este método de ensino Paulo Freire, são todos os piores. Agora teve o caso da menina da USP, que tinha a educação domiciliar. Os pais dela, ela já era mais velha, né? Ela mesma estudava, e ela passou na USP. Eles não quiseram acolher ela, porque ela não tinha diploma. Aí veio um pessoal lá dos Estados Unidos para dar bolsa para ela. Não sei se é de Harvard, da onde que é. Aí os caras recuou, porque lá nos Estados Unidos, aonde é permitido a educação domiciliar, as empresas sabem que essas crianças são mais honestas, mais comportadas, mais fiéis ao horário, e eles valorizam. Baixa a tua cabeça um pouco. Deixa o Espírito da verdade trazer o teu coração o que Deus quer na prática, de resposta tua. Nesse dia, amanhã você vai voltar a trabalhar, filho. Eu já vou essa noite voltar lá, por sustento, para luta. Mas existem coisas que são urgentes, decisões que são urgentes. Por que será que a nossa sociedade, os namoros duram 10, 12, 15 anos? E antigamente havia tanta pressa em casar. Porque hoje os namoros já vivem o belo do casamento. Deus criou o ato sexual, é divino e Ele quer participar. E Ele institui o sacramento para que Ele participe, para que a cama do casal se torne um altar onde eles ofertam suas vidas, aonde eles celebram, assim como o sacerdote celebra no altar a Santa Missa, os casais celebram o sacramento do matrimônio. É belo, eu posso rezar, eu posso dirigir uma prece enquanto eu estou tendo relação com a minha esposa, porque Deus está presente. É belo, é santo dentro do matrimônio, é sagrado. Talvez isso choque você, mas é a verdade, porque você tem uma mentalidade pagã ainda. Mas deixa o Espírito trazer a beleza daquilo que Deus tem para você. Que belas mulheres que começam a se vestir modestamente, que renunciam os shortinhos curtos, as calças grudadas, que mostram as partes íntimas do corpo e começam a vestir de uma maneira modesta, para honrar a Deus. Por que as mulheres não casam de calça jeans, de calça leg? Tem que ser de vestido. Existe uma beleza no sagrado, existe uma beleza nas vestes, mulheres. Não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo de se tornar um escândalo para o mundo. Ah, quão belo é uma mulher vestida de uma maneira sóbria, sem decote, sem mostrar barriga, sem mostrar as pernas. Ah, quando elas começam a viver e ter a Nossa Senhora como referência, como modelo. Imitai a mãe do Senhor. A igreja não tem moda, vai dizer a pequena Jacinta, a igreja não tem moda. As mulheres, as meninas que começam a usar as saias, os vestidos comportados, e vão encontrando na sua personalidade. Umas usam saia midi, colocam tênis, é mais jovem, mas vão se adequando, vão dando passos, vão mudando a forma de falar. As mulheres hoje não sabem sentar. Esse dia eu fui no posto, a mulher com a pernona aberta que nem homem. Eu falei, misericórdia, quase que eu fui lá ensinar ela a sentar. Tiraram a beleza das mulheres no se portar, no se vestir.
Esses dias eu fui entregar as coisas às mulheres que participam da comunidade, iam receber a gente de shorts curtos. Eu falei, meu Deus, vão na comunidade de uma forma e aqui não tem essa noção. E aí como você recebe compra quando o cara vai levar compra? Como você sai lá fora para pôr o lixo? Não seja mais causa de queda. Oferte a tua vida, oferte o teu corpo em sacrifício, em reparação às ofensas, aos sacrilégios que acontecem a todo momento ao coração de Jesus. Basta de ofender o meu Senhor, basta. É o apelo de Nossa Senhora, basta. Penitência, penitência, penitência. Talvez essa vai ser a tua penitência, mulher, a tua maior penitência. Renunciar esses shorts, renunciar essas roupas para o teu esposo. Se você é casado, você pode colocar esse shortinho curto, você pode colocar um decote para ele, você pode. Para ele você pode, mas só para ele. Agora não, para os outros não. Deus está chamando mulheres aqui, mulheres, porque eu fico com o coração indignado de ver as católicas que não conseguem assumir a modéstia e arrumam um monte de desculpa, mas as evangélicas têm a coragem, as firmes, de ir lá e falar na escola, no campo de serviço dela, que ela não pode pôr calça, porque a religião dela não permite. Esse espírito de fortaleza, elas nem sabem porque elas usam saia, nem sabem, porque um dia eu perguntei para elas nem sabem porque é para imitar a Virgem Maria. Como que veio a revolução, como que chegou a calça jeans, a Revolução Francesa, que a mulher começou a querer trabalhar e foi querendo se vestir igual homem. Ela nem sabe a origem disso, e Nossa Senhora só aparece de... Não estou falando que é pecado, eu estou falando que o Espírito vai movendo isso. O Espírito vai movendo a mulher a viver a modéstia, a querer ser sal, a querer ser luz nesse mundo de trevas. Quantos homens perdidos no seu chamado. O homem é a cabeça, o homem é a autoridade. Quantos homens bunda mole que pega o dinheiro e dá para a mulher pagar a conta. Homens que não entenderam o seu chamado como homem, como esposo, como pai, de colocar as coisas em ordem. Homens que não conseguem se decidir, homens que não conseguem fazer uma estratégia, que não tem autoridade dentro de casa, porque o homem é chamado ao sacrifício, a dar a sua vida, a sair para o serviço, a sair buscar o pão de cada dia, a chegar em casa. O homem é uma alma sacrificante. Esses homens que rapa a perna, que põe brinco, que parece meu Deus do céu, daqui a pouco está com calça leg. As mulheres estão virando homem, os homens estão virando mulher. O quanto de consultórios, o quanto de produtos para homens de beleza, a masculinidade do homem. Estou falando para ficar descuidado. Eu até ia cortar o cabelo antes de vir aqui, mas eu falei, vai assim mesmo, vou viver a pobreza um pouco. Não deu tempo. Mas homem, é bonito você ver um homem que é homem, uma mulher que é mulher, é bonito ver. Mas os homens vão se desfigurando, aquelas calças apertadas, que se o cara dá um peido ali, estoura a calça, fica um rombo na bunda dele. É a falta do Espírito da verdade, que o mundo não suporta. Escuta isso que eu vou falar. Apocalipse 22:11 diz assim: que o injusto viva a injustiça, que o pecador viva no pecado, mas que o santo santifique-se ainda mais, e o justo busque a justiça com mais força. Se você entrou no caminho de Deus, seja violento, avance, não desista, porque aquele que está no pecado, ele vai afundar no pecado, mas aquele que Deus iluminou, ele quer cada dia mais.